tudo bem? Estou hoje então aqui para gravar um vídeo daquela sessão Li e Vi, que é uma sessão do meu vlog, que eu faço em conjunto com meu irmão, o Thiago, e ele é dono ali do blog Tem um Tigre no Cinema. Ele faz então reviews de filme, ele é muito ligado nisso. Então, para atrelar as duas coisas, a gente de vez em quando eu vou ler um livro que foi transmitido para o cinema e a gente vai entrelaçar as resenhas para poder dar os dois pontos de vista. Ele é um pouquinho melhor nessa história de visualizar os filmes, né, de dar os pontos técnicos do filme, e eu já estou acostumado a fazer minhas resenhas de livro. Para essa segunda sessão Li e Vi, então, o livro que eu vou ler, o que eu li, foi o Realidades Adaptadas, do Philip K. Dick. Esse Realidades Adaptadas, então, eles são vários contos desse autor. E cada um desses contos já foi transformado em filme para o cinema. Cada um dos contos que estão aqui já foram para o cinema. Os contos que tem nesse livro, então, são O Vingador do Futuro, O Minority Report, O Pagamento, Os Agentes do Destino, O Vidente, Impostor e Screamers. Esses também são os títulos com que, se eu não me engano, com que eles viraram filme cada um. No blog do meu irmão, eu vou deixar o link para a resenha, então, do Vingador do Futuro, dessa versão mais recente, que foi filmada, e também ele fez a resenha Os Agentes do Destino. Eu vou falar também um pouquinho o que eu achei dos filmes. Na verdade, eu não cheguei a ver nenhum deles, eu só vi os trailers, então eu vou dar minha impressão sobre o trailer, mas a resenha mesmo desses dois filmes, para vocês poderem ter os dois pontos de vista, eu vou deixar ali pro canal do meu irmão. Eu, na verdade, estava pretendendo fazer o vídeo com ele dessa vez, mas ele ficou doente, então não deu. Então, pelo menos vai ter o blog dele ali para a gente poder linkar os dois. Como contos em geral, então é um livro legal. As ideias do Philip K. Dick são muito legais para cada um desses contos, né? É um livro de ficção científica. Ele sempre é uma questão do futuro, uma questão do ser humano, né? Uma questão do que está acontecendo, o que é a realidade. E ele tem, então, ideias muito boas. Vou falar um pouquinho separado de cada conto. O primeiro, que é o Vingador do Futuro. Nessa história do Vingador do Futuro, então, que na verdade o título original é o Lembramos de Você a Preço de Atacado. O personagem principal, ele é um trabalhador comum, mas ele tem uma vontade, que ele está ali no futuro, né, de visitar uma colônia que fica em Marte. É a grande vontade da vida dele, poder viajar, poder se tornar um dos agentes ali da empresa que faz isso, da empresa que explora Marte. Ele queria ter uma vida um pouco mais a fundo da vidinha simples que ele tinha. E então a segunda chance que ele vai ter, a única chance, né, é ele visitar esse estabelecimento que faz viagens na sua cabeça, na verdade, né? Eles implantam memórias para que você tenha a impressão de que você realizou coisas, fez atos ou fez viagens da quais você realmente não participou. Eles vão inclusive dar vários pacotes, vários itens, que é para a pessoa ter a certeza absoluta de que ela realizou essa viagem, mas sem nunca deixar a Terra. E vai complicar um pouquinho as coisas aí, porque vai dar uma coisa errada no procedimento, e eles vão descobrir, tentando fazer isso, que tem uma coisinha ali no fundo já da lembrança dele, da memória dele, que eles não deveriam ter mexido. Pelo trailer dos filmes, tanto do filme antigo com o Schwarzenegger, tanto desse filme mais novo, é aquela coisa de Hollywood, é ação, 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 ação. Eles vão triplicar toda a parte de ação do livro, e eu achei que provavelmente isso vai abater a história do conto um pouco. Mas eles vão trabalhar com a mesma premissa de um homem que vai num tipo de estabelecimento para ganhar uma memória que ele gostaria de ter, e na verdade ele vai descobrir que já tinham mexido com a cabeça dele antes. O Minority Report, que é o relatório minoritário, ele vai contar a história também ali no futuro, né, dessa parte da polícia, que agora trata de crimes antes deles acontecerem. Eles têm um grupo de videntes, e esse grupo de videntes vai então começar a analisar o futuro, né? Eles vêm um pouco à frente e vão analisar os crimes que as pessoas estão cometendo. A polícia fica interpretando esses dados, então eles podem ir lá e prevenir o crime antes de acontecer. Eles literalmente prendem as pessoas antes delas realizarem aqueles crimes. O foco da história então vai começar quando o policial, que é o supervisor dessa divisão de crimes antecipados, ele é acusado por esses precogs de que vai cometer um assassinato de um determinado general do exército, que inicialmente é uma pessoa que ele nem conhece. Ele vai querer então inicialmente fugir desse destino, ele não vai acreditar
nesses precogs e vai passar o resto do conto então tentando provar a inocência dele e tentando não realizar essa morte. O filme eu acho que eu já queria ter visto algum tempo atrás, mas eu também não cheguei a ver. Eles mudam alguns pontos do conto, deu pra ver só pelo trailer. Eles vão dar mais importância para alguns personagens que não tinham tanto, vão inserir um romance ali, um romance mesmo que não tinha no conto, então isso vai sendo enxertado ali dentro do filme. De novo, com todos aqueles montes e montes de ação. Às vezes eu acho que o Philip Dick ele consegue, só dentro da história mesmo, dentro da premissa dele mesmo, ele consegue desenvolver mais esses assuntos dele só pelo conto. Depois então o Pagamento, que é um dos contos que eu mais gostei, deve ser o segundo que eu mais gostei. O Pagamento vai tratar desse cara que ele fez um serviço para uma determinada empresa, que é uma empresa construtora, só que ele já começa o livro sem ter lembranças disso, porque na verdade parte do contrato dele é que ele ganharia uma grande soma de dinheiro com esse serviço, mas depois de realizar o serviço, as memórias dele seriam completamente apagadas, para que ele não se lembrasse do que foi que ele fez ali. E ele teve então 2 anos da vida dele completamente apagados da memória, e ele não sabe por quê, mas ele se contenta por causa do valor da grana que ele vai levar. Só que quando ele vai receber esse dinheiro, ele descobre que na verdade, enquanto ele estava ainda trabalhando para aquela empresa, ele resolveu trocar aquele dinheiro todo por apenas alguns itens que cabiam numa sacolinha. Coisas como um passe de ônibus, como uma ficha de pôquer quebrada. E ele ficou indagando isso, né? Caramba, por que eu fiz isso? Não, isso tem que estar errado, o que foi que eu fiz nessa empresa? Mas depois ele vai ser preso pela polícia e vai ser questionado. Eles vão questionar o que é que ele fez nessa empresa e por quê. Ele consegue fugir da polícia utilizando um desses itens e depois um outro item. Ele vai descobrir então que na verdade esses itens foram escolhidos meio que precisamente e ele tem que descobrir o porquê e como. Daí ele vai começar então essa jornada para tentar lembrar exatamente o que aconteceu com ele nessa empresa e o que essa empresa está fazendo, qual é o interesse da polícia e tentar salvar a pele dele nessa. O filme do Pagamento também não parece fugir muito dessa premissa. Pelo trailer eles até parece que ficaram bem fiéis a essa narrativa que eles dão, só de novo com aqueles enxertos de Hollywood. Os Agentes do Destino, que também tem um nome muito legal, pelo menos no filme em inglês, que é aquele The Adjustment Bureau. Esse grupo de pessoas, né, esse grupo de pessoas super misteriosas, que eles fazem ajustes no mundo. Já começa o livro falando sobre isso. Tem um determinado agente que ele tem que fazer uma determinada mudança para que um determinado funcionário de uma empresa ele esteja na empresa dele um pouco antes do horário que ele costuma estar, para que algumas atividades sejam feitas, para que algumas coisas sejam alteradas na realidade. Só que ele falha nisso e esse agente ele vai ver então, ele vai chegar atrasado inclusive do horário dele, e quando ele chegar lá ele vai ver esses agentes tentando realizar essas mudanças na nossa realidade. E ele vai ficar, é uma cena muito impressionante, né, para qualquer um que não deveria ver isso. Ele vai entrar em choque e depois esses agentes vão começar a persegui-lo para tentar modificar isso, para tentar consertar esse erro que o agente primeiro deles fez. É uma história muito genial, essa história de agentes, de gente acima que está, na verdade, moldando o destino da Terra, né, da humanidade, para que ela siga um determinado curso. Ou tem aquele filme com o Matt Damon, né, que eu vou deixar o link para resenha ali no Tem o Tigre no Cinema, mas dá para ver o que eles vão mudar, assim, são o direcionamento que os dois vão ter. O conto vai ser, me parece que foi mais uma coisa de aceitação, né, de ver o que está acontecendo com o mundo, afinal é um conto curto, e o filme, é claro, é sempre uma coisa de batalha, né, de negação.